Bom, pessoal, vamos falar sobre a formação da molécula de hidrogênio, né? A molécula H2. O que acontece quando eu pego dois átomos de hidrogênio isolados, né? Ou seja, aqui tem um átomo de hidrogênio, né? O próton mais elétron. Lá do outro lado eu tenho outro átomo de hidrogênio, outro próton e outro elétron, e eles estão separados por uma distância muito grande, tendendo a infinito aqui. Tá? O que acontece quando esses dois átomos vão se aproximando um do outro, né, a uma distância de cerca de angstroms, tá? De 1 angstrom, mais ou menos. Acontece isso, aqui eu estou medindo a energia de formação em kJ por mol em função da distância entre os dois núcleos, entre os dois prótons da molécula H2. Tá? Reparem que em 4 angstrom, quando os dois átomos estão separados de 4 angstroms, a energia de formação é praticamente zero. Né? O que é a energia de formação nesse caso? É a diferença entre a energia da molécula em si e dos dois átomos isolados. Então a diferença entre esse estado aqui, né, com a distância entre os dois átomos dado por alguma distância finita, e a separação infinita. Então esse estado aqui tem uma certa energia, né? Esse estado aqui tem uma outra energia. A diferença é a energia de formação. Quanto mais negativa a energia de formação, mais estável é a molécula. Tá? E então aqui seria o estado mais estável, com separação em torno de 0,7 angstrom, mais ou menos, né? Tá? Quando a energia é mínima, ou seja, quando a derivada aqui é zero, né? No ponto de mínimo. A derivada da energia é a força. É quando os dois átomos não sentem forças de atração nem de repulsão. Tá? Quando eu afasto os dois átomos, eles sentem uma força de atração, fazem com que eles voltem para cá. Se eu tento aproximar eles ainda mais, aí eles se repelem, eles preferem ficar nesta distância aqui do ponto de mínimo. Tá? Vamos ver isso em relação à densidade de probabilidades. Neste gráfico aqui, eu tenho a função de onda módulo ao quadrado, tá? Em um plano qualquer. Repare que tem toda uma simetria esférica, isso, né? Então eu posso rodar este plano aqui ao redor da linha que une os dois núcleos para obter a densidade de probabilidade completa de encontrar o elétron. Repare então que onde está mais vermelho é mais provável de encontrar um elétron, onde está mais azul é menos provável. Então tá lá, né? Faz sentido. Os elétrons os átomos estão bem afastados um do outro, 4 angstroms, né? É o estado fundamental do átomo de hidrogênio, basicamente, em cada caso. Reparem que para a molécula de hidrogênio, né, aliás, 4 angstrom é quase que infinito já. Né? Os dois átomos quase que não se enxergam aqui. A diferença de energia entre os átomos no infinito e os átomos em 4 angstrom é muito pequena. Tá? É como a gente está vendo aqui. Tem uma densidade 1s, né, em cada próton. Né? Estado fundamental do átomo de hidrogênio. Daí eu vou começar a aproximar os elétrons, 3.9 angstrom, etc. Eles vão se aproximando, tá? Eu não sei se no vídeo está claro, recomendo vocês baixarem o PDF da aula, né? E verem no PDF, talvez até ampliar um pouco o PDF, vocês vão ver que existe toda uma densidade de probabilidades aqui, bem tênue, mas existe, tá? Então não é mais duas esferas, simplesmente. Tem uma certa densidade espacial aqui, que vem da atração entre os dois átomos de hidrogênio, né? Formando a molécula. E aí, repare que agora, talvez no vídeo fique até mais evidente, o que era esfera agora está uma forma de uma oval aqui, né? De um ovo. Continuando, né? Já formou aqui, tá vendo a ligação? A gente está ainda em 1.9 angstrom, bem longe do ponto de mínimo, mas já tem um orbital diferente aqui da molécula de hidrogênio, percebe? Tá vendo que a densidade aqui no meio está ficando cada vez maior, né? Mais tendendo ao vermelho, você já está aqui mais ou menos nesse verde, tendendo para o amarelo aqui no meio, né? Cada vez mais, tá vendo? Cada vez mais os elétrons se concentram entre os dois prótons, tá? E quando a gente chega em torno de 1 angstrom, já está bem ligado, né? Mas dá para aproximar ainda mais, né? O mínimo é 0,7 mais ou menos, 0,7 angstrom, já tá, a densidade ali no meio já está mais ou menos aqui, percebe? Claro, se eu tento aproximar mais, eu já passei do mínimo, isso aqui já tenderia a fazer com que os prótons se afastassem um do outro, tá? Tá aí, então
a conclusão, né, é que o mínimo realmente é isso aqui, ó, mais ou menos 0,7 angstrom de separação entre os prótons. Este daqui é o átomo de hidrogênio no estado fundamental. Tá? Vamos fazer a conta agora para uma outra molécula, uma molécula fictícia, que na verdade não é estável, a molécula de hélio, hélio 2. Né? A gente sabe que o gás hélio ele é formado por átomos isolados de hélio, né? Não forma molécula de hélio, H2. É o que está mostrando essa curva. Ó. A energia de formação da molécula de hélio está em vermelho. Em azul é a de hidrogênio. Né? A gente viu que o de hidrogênio tem a tendência a formar uma molécula com esta separação aqui, 0,7 angstrom entre os prótons. Né? Já para o átomo de hélio, para a molécula de hélio 2, esta daqui é a curva de energia de formação. Né? Ou seja, não tem nenhuma tendência à formação. Ela é sempre positiva ou tendendo a zero. Entende? Se eu tento aproximar os átomos de hélio entre si, eles se repelem, ó. Eles têm uma energia positiva de formação. Então a energia das moléculas isoladas é mais negativa, né, do que a da molécula. Então não forma molécula de hélio 2. Tá? Vamos ver o gráfico então da densidade de probabilidade do hélio 2. Aqui eu tenho o gráfico igualzinho para o átomo, para a molécula de hidrogênio que a gente viu antes, né? E aqui está o estado fundamental do hélio. 2 átomos de hélio separados por 4 angstrom. Nada de interação, eles são esferas perfeitas. Assim como no caso do hidrogênio, né, eram praticamente esferas perfeitas. Eu vou aproximando os átomos de hélio, ó, nada acontece, tá vendo? Ó? Não muda nada, mesmo chegando em 2 angstrom. Óbvio que quando chega muito perto, essas duas esferas começam a se interpenetrar, mas o formato esférico não muda, entende? Porque não tem interação, né? Entre os elétrons da molécula hélio 2. Tá? Inclusive, ó, quando a gente tenta aproximar muito, realmente bastante, os 2 átomos, né? Os elétrons tendem a querer se afastar. Percebe que está mais ou menos deformando para longe, ó. Não é mais esférico aqui, mas existe uma tendência dos elétrons ocuparem regiões nessas duas diagonais aqui. Não sei se é muito claro pela figura, mas é mais ou menos a tendência. 2 átomos de hélio não formam uma molécula. Se você tenta aproximá-los, os elétrons querem se afastar, tá? Desesperadamente, porque eles não gostam de estar muito próximos uns dos outros. Por quê? Né? Porque no átomo de hélio a gente tem 2 elétrons em cada átomo, né? Hélio tem 2 elétrons, então é um núcleo, né, com 2 elétrons orbitando. 2 elétrons, como a gente viu, precisam estar numa configuração antissimétrica, tá? O que significa que eles estão no estado singleto. Então os 2 elétrons do átomo de hélio estão na configuração singleto. Tudo bem? Ou seja, um spin para cima ou um spin para baixo, né? Cada elétron com um spin diferente, combinados linearmente na configuração singleto, né? Com S igual a 0, MS também 0. Ou seja, eles estão satisfeitos naquele estado. Aquele estado é o estado de menor energia, o estado fundamental. Se você tenta aproximar os 2 átomos, né? Eles vão querer se repelir, porque cada um deles está contente separadamente, percebe? Eles não querem formar a molécula. Isso não traz nenhuma vantagem energética, né? Como esta curva vermelha aqui mostra, né? Se eu tento aproximar, eu aumento a energia. Então isso não acontece. Tudo bem? Bom, como esses gráficos foram obtidos, eu usei códigos, tá, de física e química quântica computacional. Aqui tem alguns exemplos. Eu usei o primeiro, NWChem, que é o Northwestern University Chemistry Package, tá? É um software livre, aberto para calcular essas coisas. Existem muitos outros, como Quantum Expresso, Win2K, VASP, Exciting, Cesta e assim por diante. Eu vou chutar aqui uma centena de códigos, tá? Tem pelo menos uma centena de diferentes códigos para calcular isso. Cada cálculo pode levar de dias, de segundos, minutos até dias, às vezes a semanas, tá? Mais detalhes sobre isso a gente vê na disciplina optativa de tópicos em cálculos de estrutura eletrônica, tá bom? Esta então foi a aula sobre partículas idênticas. Na próxima semana vem a última parte do curso, que é quando a gente vai falar de muitos corpos, tá legal?
Até a próxima, então, e valeu!